A enorme mansão do empresário Viktor Sokolov ficava na parte mais silenciosa da cidade, como um símbolo de poder e solidão. Por fora, tudo era perfeito. Colunas brancas impecáveis, janelas de vidro brilhando sobre a luz do sol, e um jardim sempre bem cuidado. Mas por dentro, o ambiente parecia congelado no tempo. Desde a morte da esposa de Viktor, depois dessa perda, ele mudou completamente. Continuava sendo um homem respeitado no mundo dos negócios. Temido em reuniões e admirado por sua inteligência, mas dentro de casa havia se tornado distante, frio e emocionalmente ausente. A única ligação real que ainda tinha com a vida era sua filha bebê Mila, de apenas 4 meses. Porém, até mesmo essa ligação estava enfraquecendo, já que ele quase não tinha tempo para segurá-la nos braços ou cuidar dela. Toda a responsabilidade da criança acabou ficando com os funcionários da casa. Entre eles estava uma jovem empregada chamada Daria. Ela havia sido contratada recentemente e era discreta, calma e muito reservada. Ninguém sabia muito sobre seu passado, e ela também nunca falava sobre sua vida pessoal. Fazia seu trabalho com atenção e silêncio, mas havia nela uma sensibilidade natural, especialmente quando estava perto da bebê. Naquela manhã, a mansão estava estranhamente silenciosa. O fato de não haver choro parecia um alívio, mas Daria sentia que algo não estava certo. Ela foi até o quarto da bebê várias vezes, verificando cobertores e a temperatura da criança. Na noite anterior, Mila havia chorado muito, recusando a mamadeira e ficando inquieta até se esgotar. Dália tentou de tudo para acalmá-la. Embalou nos braços, cantou baixinho. Caminhou pelo quarto por horas, mas nada parecia funcionar completamente. Por volta do meio da manhã, Mila finalmente dormiu, mas o sono foi curto e frágil. Logo depois, ela voltou a chorar, desta vez com mais intensidade, um choro desesperado que ecoava pelos corredores da mansão. Não havia ninguém disponível no momento. A babá estava ocupada, e os outros funcionários estavam em outras tarefas. Daria ficou sozinha no quarto, ouvindo o choro aumentar sem parar. Ela tentou novamente a mamadeira, mas a bebê virou o rosto e recusou. Suas pequenas mãos se mexiam sem força. O rosto ficou vermelho e cansado. Era claro que Mila estava com fome, mas também muito agitada para se alimentar normalmente. Dália sentiu uma forte preocupação. Sabia que o choro prolongado em bebês poderia causar estresse, desidratação e exaustão, e que nessa idade o conforto físico muitas vezes era mais importante do que qualquer rotina rígida. Depois de alguns minutos de hesitação, ela tomou uma decisão difícil. Movida pelo instinto de proteção, sentou-se na cadeira de balanço, perto da janela, e segurou Mila com cuidado, falando com ela em voz baixa para acalmá-la. Aos poucos o choro diminuiu, transformando-se em pequenos soluços. Em um gesto natural de cuidado materno, Daria acabou alimentando a bebê de forma direta, apenas para garantir que a criança se acalmasse e não sofresse mais. Com o tempo, Mila finalmente relaxou. Sua respiração ficou mais calma. Seu corpo pequeno parou de tremer e, pela primeira vez naquele dia, ela adormeceu em paz. O quarto voltou ao silêncio, iluminado pela luz suave da manhã que entrava pela janela. O que Daria fez não foi pensado como quebra de regras, mas como uma resposta imediata a uma necessidade urgente de uma criança indefesa. Em estudos sobre desenvolvimento infantil, muitas vezes se discute como o bem-estar do bebê depende não apenas de protocolos, mas também de atenção emocional, cuidado e sensibilidade no momento certo. Mas naquele instante, nada disso importava mais, porque a porta do quarto rangeu suavemente ao se abrir. A porta do quarto rangeu suavemente ao se abrir, quebrando o silêncio que havia se instalado como uma camada delicada sobre o ambiente. Viktor Sokolov estava ali. Ele não costumava entrar no quarto da filha com frequência. Sempre havia alguém para isso: babás, enfermeiras, funcionários. Mas naquela manhã, algo incomodou profundamente. O silêncio da casa parecia errado, quase suspeito. E quando decidiu verificar pessoalmente, não esperava encontrar o que viu. Seus olhos se fixaram imediatamente na cena diante dele.
Daria estava sentada na poltrona perto da janela, com a bebê Mila ainda nos braços. A criança parecia calma, até adormecida, com o rosto relaxado e a respiração suave. Mas o que fez Victor parar completamente foi a proximidade entre as duas, a intimidade do momento, algo que claramente ultrapassava o que ele considerava profissional. Por alguns segundos, ele não disse nada, apenas observou. O rosto dele permaneceu duro, sem emoção, como se estivesse analisando uma situação de negócios. Mas por dentro, algo diferente começava a surgir. Confusão, surpresa e uma estranha sensação de desconforto. Finalmente, sua voz quebrou o silêncio. O que está acontecendo aqui? A pergunta foi fria, cortante. Daria se assustou. Seu corpo ficou tenso imediatamente, mas ela não fez movimentos bruscos para não acordar a bebê. Ela respirou fundo, tentando manter a calma, senhor. Ela estava chorando muito. Não conseguia se acalmar. Eu só tentei ajudá-la. Victor deu um passo à frente, olhando mais atentamente. Seu olhar passou pela filha, que dormia profundamente pela primeira vez em horas, e depois voltou para a Daria. Você acha que tem permissão para decidir o que é melhor? Para minha filha. A frase carregava na autoridade, mas também uma dor reprimida. Ele não era apenas um chefe agora, era um pai, que sentia que algo havia escapado de seu controle. Daria baixou o olhar por um segundo, mas respondeu com respeito. Eu não quis ultrapassar nenhum limite, senhor. Eu só não podia deixá-la sofrer daquele jeito. Ela não parava de chorar, recusava a alimentação. Eu fiquei preocupada com a saúde dela. Victor ficou em silêncio novamente. Ele olhou para a Mila mais uma vez. Era verdade. A bebê parecia finalmente em paz. Sem lágrimas, sem tremores, sem aquele choro que ele tantas vezes evitava ouvir, por não saber como lidar. Isso desarmou por dentro. Mesmo que ele não demonstre-se, ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Existem procedimentos, regras profissionais pagos exatamente para isso. Daria respirou fundo. Às vezes, senhor, um bebê não precisa de procedimento. Precisa de cuidado imediato? Essas palavras ficaram no ar como algo perigoso. Victor não gostou de ouvi-las, mas também não conseguiu ignorá-las. Ele se aproximou mais, agora olhando diretamente para a filha, pela primeira vez em muito tempo. Ele percebeu algo que evitava encarar. Ele não conhecia totalmente o mundo emocional da própria criança. O silêncio voltou a dominar o quarto. Mas agora era diferente. Mais pesado, mais profundo. Daria permaneceu imóvel. Ainda com a bebê nos braços, esperando qualquer decisão, talvez uma punição, talvez a demissão imediata. Ela não sabia, mas não demonstrava medo. Apenas preocupação silenciosa. Victor observou aquilo por alguns segundos longos. Então algo inesperado aconteceu. A expressão dele não suavizou completamente, mas a rigidez começou a quebrar. Ela está realmente calma assim há quanto tempo? Daria hesitou, surpresa com a mudança de tom. Há alguns minutos, senhor. Desde que ela conseguiu se alimentar e se sentir segura, Victor olhou novamente para a Mila, sua filha pequena frágil, dependente, e pela primeira vez, ele não a via como responsabilidade distante, mas como alguém que precisava dele, mesmo que ele não soubesse como ser isso. Ele respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão difícil dentro. Disse mesmo, e então disse num tom mais baixo. Não saia daqui ainda. Daria levantou os olhos. Confusa, Victor continuou ainda. Olhando para a criança, eu preciso entender o que está acontecendo com ela e por que ela só está calma agora. O silêncio voltou, mas já não era o mesmo de antes. Algo havia mudado naquele quarto.